Muito bom dia, meus amados irmãos. Muito bom dia mesmo. E nessa manhã eu gostaria que você se preparasse, porque o tema de hoje é Estamos em guerra. Estamos em guerra. Nós temos uma guerra constante contra três inimigos. São três inimigos muito fortes. Um desses inimigos está dentro de nós, que é a nossa carne. Tem um outro inimigo que ele está ao redor, fica em redor de nós, que é o diabo. E tem um terceiro inimigo que está fora, que é o mundo. São três inimigos que lutam constantemente para nos tirar do caminho certo, para tirar o povo do caminho que leva à salvação. E hoje nós vamos falar sobre essa guerra constante, que esse inimigo é incansável. Só que tem um porém, ele já está vencido. Só que, sabe aquela história do ratinho? Você tem um ratinho que entrou em algum local fechado. Se você não der uma válvula, um local de escape para ele, se ele se sentir encurralado, ele avança. Ele avança. Então, a palavra de Deus fala para a gente se sujeitar a Deus. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo, ele não suporta a presença de Deus. Então, se você não tem a presença de Deus na sua vida, e você vai se aproximando desse inimigo, ele te ataca e ele te fere. Só que quando você está investido do poder de Deus, quando você busca esse poder, ele não resiste e foge. Só que nós temos a nosso manual que nos ensina como viver nessa terra, e é um manual de guerra também. Nesse manual ensina como batalhar. Essa nossa vida não é fácil. Não estamos aqui num playground. Não estamos aqui nos divertindo. É uma luta mesmo, é uma batalha do bem contra o mal. Aqueles desenhos que a gente assistia quando pequenos, sempre o dualismo, né? Bem, mal, fraco, forte, é uma realidade. Nós temos essa realidade no dia de hoje. E o inimigo não mudou. Ele continua com as mesmas táticas, com as mesmas técnicas. Nós é que não percebemos, porque não buscamos estar armados e sempre prontos. Um soldado na guerra, ele está sempre alerta, ele está sempre treinando e ele está preparado. Mas vamos lá, estamos em guerra. Como é essa nossa guerra? Começa desde o nosso nascimento. O bebezinho, quando nasce, ele enfrenta frio, luz forte, barulhos. Por isso que ele chora. Ele está ali num ambiente quentinho, uma temperatura controlada. Nosso Deus é perfeito, ele faz tudo perfeito.
tá ali gostosinho, aquele ambiente tranquilo, não muito tranquilo por causa dos barulhos do corpo da mãe, mas ele está protegido. Quando ele sai para fora, cadê aquela proteção? Cadê aquela temperatura constante? Já é uma luta. Ele tem que enfrentar o mundo. Luz forte, aquele frio, porque ele estava no quentinho, aquelas mãos pegando, a enfermeira limpando o nariz, limpando a garganta, e penteia cabelo, tirando aqueles líquidos que contém a placenta, o líquido amniótico, tem que ser limpo, e lava daqui, lava dali. É uma guerra, é uma luta. A criança fica muito brava, incomodada. Dali, pequenininho. Só que ele não fica só naquela luta. Ele vai enfrentar a comunicação. Ele não sabe falar. A mãe não entende. Até que haja aquela cumplicidade, até que haja aquele entendimento, o choro de fome, o choro de incômodo, o choro de manha, o choro de dor, é muito diferente. Então, a mãe vai se apropriando da forma de comunicação do bebê, que é através do choro, através das expressões, do corpinho. Então, é outra dificuldade, essa comunicação para dizer, eu preciso disso. E aí vem o aprendizado de andar. E aí? Aquela criancinha está crescendo, só que para ela andar, ela começa a engatinhar. Já pensou você engatinhando, você adulto engatinhando? O seu joelho vai começar a ficar ralado, vai começar a machucar. E a criança tem que enfrentar isso. Ela engatinha, machuca, deixa o seu joelhinho ali forte, dá um treinamento, depois ela começa a andar. Só que no caminhar, ela cai. Muitas vezes. Essas quedas vão fortalecendo, vão tirando medo, vão trazendo segurança. Aí ela vai. São dificuldades. Você não gosta de cair. Você não quer cair. Mas a criança cai. E aí ela aprende que ela tem que levantar. Quando ela menos espera, naquela constância, ela começa a caminhar. Passos inseguros, mas logo ela está correndo pela casa. Para desespero dos pais, ela começa a correr e é curiosa e vai descobrindo o mundo. E aí vem outras dificuldades na vida. A adolescência, o crescimento dos ossos, dói crescer. Os ossos se alongam, os braços ficam mais compridos. Tudo aquilo é um processo doloroso, é uma luta. E aí vem as lutas para conquistar um emprego, as escolhas. Tudo isso que você está ouvindo são lutas diárias que a gente enfrenta. E o diabo, ele se utiliza de todas essas fragilidades do ser humano para atacar. Porque o homem, o seu espírito morreu lá no Éden. E aí tem essa alma perdida, essa alma que busca a Deus, que precisa, tem aquele vazio de dentro, que é o tamanho perfeito para Deus. Esse buraco que o ser humano que não tem esse espaço preenchido, ele é um ser humano insatisfeito, com muitas lutas que não conseguem ser supridas, ser conquistadas da forma correta. Então, a partir do momento que você aceita o sacrifício de Jesus, existe essa ligação novamente.
você se volta para Deus e esse espaço é preenchido. E aí, as lutas acabam? Não, não acabam. Tem até um versículo que fala, que Jesus fala, que ele não veio para trazer a paz, e sim a espada. Ai, que difícil, né? Como Jesus falou isso? Tem um contexto para isso. Jesus estava falando da conversão. Quando você se converte, muitas vezes você enfrenta dificuldades com a família, com os amigos, com parentes. Então você se posicionar em Deus te traz muitas vezes lutas e lutas ferrenhas. E assim como o bebezinho, no caminhar, ele sofre algumas quedas e vai se fortalecendo, da mesma forma o cristão, ele aceita Jesus e começa a ser preparado para a guerra. Só que não é uma guerra física. A sua luta não é contra carne nem sangue. É uma luta contra um exército muito bem organizado, que fala de potestades, dominadores do ar, mundo tenebroso. É uma luta espiritual. Essa luta que não é contra a carne, as pessoas que muitas vezes vêm contra você, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola, seja em casa, seja na vizinhança, seja na rua. As pessoas que vêm contra você, elas estão sendo muitas vezes instrumento para te atingir, para te enfraquecer, para te aborrecer, tirar o ânimo. Mas nesta guerra, Deus dá ferramentas para você lutar. E aí nós vamos lá em Efésios 6. A armadura de Deus. Vamos ler esse versículo, esses versículos aqui? Efésios 6, do capítulo 10 até o 18. Vamos lá. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Firmes contra o quê? Contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. A palavra de Deus, ela nos ensina como lidar com todas as coisas. Nosso Deus é um Deus muito cuidadoso. Ele não colocou o ser humano solto no mundo. Tudo está debaixo do controle dele. Mas ele fez o ser humano à sua imagem e semelhança. E ele colocou no ser humano o livre arbítrio, a livre escolha. Ele não quer um homem, uma mulher, forçosamente o amando. Ele quer que seja espontâneo, que a gente queira amar a Deus, que a gente queira servir a Deus. E esse livre-arbítrio é muito importante quando você está nessa guerra. Você tem dois lados para escolher. Não existe um meio termo. Ou você está do lado do bem, ou você está do lado do mal. Se você não estiver com Deus, você está automaticamente à disposição do diabo. Não tem meio termo. Não existe essa de muro. Você tem que escolher. E escolhendo estar com Deus, Paulo, no livro de Efésios, ele estava preso. E ele estava preso em Roma. E lá em Roma, os soldados, inclusive tinham soldados que ficavam tomando conta dele todos os dias, e ele observava aquela armadura, aquele uniforme dos romanos. E ele fez uma analogia, uma comparação. Aqui tem muita gente que coloca uma coisa mística. Ai, armadura, uma armadura imaginária, uma armadura invisível. Paulo estava falando verdades de Deus, usando uma comparação, porque ele ficava ali preso. Ele ficava observando, ele não tinha muitas coisas o que fazer. Então ele tinha muito tempo para verificar, para observar. E como ele tinha o Espírito Santo de Deus morando dentro dele, o Espírito conversava com ele. E mostrou isto que é uma maravilha para o povo de Deus, essa verdade, onde ele coloca 6 itens que ele observou, 6 itens nesse uniforme dos soldados romanos. Ele percebeu um cinto. Esse cinto do soldado romano, ele era feito de couro. E ele servia para proteger, cadê aqui, ó? Era uma cinta larga, geralmente de couro, para carregar a espada, proteger a barriga dele e sustentar a sua túnica. Então, esse soldado romano, ele tinha essa cinta bem larga, que suportava a espada que ele iria lutar, protegia a barriga dele, o ventre, porque ali, intestino, rim, bexiga, uma espada entrando ali, provavelmente era a morte. Porque haveria um transbordar de fezes dentro do abdômen
uma infecção generalizada se formaria, o sangue, tem muito sangue ali naquela área, seria rapidamente exposto, sair do corpo, ter um choque e a pessoa morrer. Então, ali protegia, era uma proteção, e sustentava a sua túnica. E aí, Paulo, ele compara o cinto com a verdade. Cinto da verdade. Você que aceitou Jesus, você precisa andar na verdade. Você precisa ser íntegro. Íntegro é inteiro. Você precisa ser um exemplo para os outros. E isso é uma luta diária. Você lembra quando eu comecei a falar os 3 inimigos que nós temos? E são inimigos fortes. A nossa carne, o nosso eu. Então nós temos uma luta diária contra nós, contra a nossa vontade. Vocês acham que eu queria acordar cedo hoje, nesse friozinho? Eu queria ficar dormindo, debaixo do cobertor. Mas você tem que levantar. Você é um guerreiro. Você tem uma luta para travar. Você tem que falar a verdade. Quantas vezes você está numa situação difícil, onde você só vê fuga na mentira, para sair de uma situação incômoda? Só que a verdade, ela tem que ser dita, mesmo que lhe traga desconforto, mesmo que te deixe numa situação embaraçosa. A verdade tem que ser dita. E lá na frente você vai perceber o quanto a verdade vai te proteger. Porque se alguém vier falar mal de você, vou dar um exemplo, no teu trabalho. Você é uma pessoa que, mesmo que sofra dano, você fala a verdade. O seu chefe, ele vai perceber isso. Se você estiver numa situação onde é a sua palavra contra a de outro, aquele seu chefe que te acompanha, vendo o seu posicionamento, ele vai acreditar em quem? Em você. Lá na frente, você vai ver como aquilo vai te trazer honra. Então, sempre fale a verdade. Não tenha medo da verdade. E quando você fala a verdade ou você confessa algo, o inimigo ele não tem mais o que falar. Ele não tem... É como uma chantagem. A pessoa sabe um segredo muito difícil seu e fica te ameaçando. Se você não fizer o que eu quero, eu vou contar para todo mundo. Se você contar para todo mundo e se arrepender e não fizer mais aquilo, o que o chantagista vai poder usar? Nada. Nada. Então a verdade é algo tremendo, é muito bom. Quando você é uma pessoa de confiança, onde as pessoas olham para você e observam na sua vida a legitimidade da palavra de Deus. Você transmite segurança e verdade. Vamos lá. Ele fala da couraça da justiça. O soldado romano, ele tinha uma couraça que ela era feita de correntes, pequenas correntes trançadas. E essas correntes, se alguém viesse com uma lâmina, não penetrava, ela protegia. E ela protegia o peito e outros órgãos, pulmão, né? Outros órgãos aqui dessa área do peito. E no peito tem o coração. O coração, sentimento.
Você tem que proteger esse órgão que o diabo ataca tanto, que é a parte dos sentimentos. Então, essa couraça da justiça, ela protege essa área dos sentimentos. Quantas vezes você sente algo que não é aquilo? Você precisa se proteger contra sentimentos que te afastem de Deus. Então, tudo que você fizer, procure estar sabendo o que Deus quer para a sua vida. Escolhas. Você precisa fechar um negócio. Você precisa escolher a pessoa que vai viver a sua vida, a vida inteira com você. Então, você precisa estar com essa couraça para proteger esse seu órgão do sentimento, coração. E essa couraça dá justiça. Você é justo? Eu sou justa. Não por mim própria. Eu sou justificada por Jesus. Havia um preço a ser pago a Deus pelo pecado do homem. Quando Jesus veio, sofreu tudo o que sofreu, ele lá naquela cruz, o sangue derramado, ele foi o preço pago a Deus pelo meu pecado, pelo teu pecado, pelo pecado do passado, do presente, do futuro. Um só sacrifício justificou o mundo. Um único sacrifício. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que esse sacrifício, ele só pode ter validade se você aceitar. Se você não aceita, de que adianta? Já foi feito tudo por você. Resta você aceitar. Eu aceitei. Eu sou justificada por Jesus. E eu procuro usar essa couraça para proteger o meu coração. Eu peço a Deus que proteja os meus sentimentos. Que eu não seja levada só pela emoção. Eu quero saber o que Deus quer para minha vida. Então, vamos lá. Chegamos na couraça. Aí fala também do calçado no Evangelho da Paz, tá? Quando você está calçado, esse calçado aqui que fala, era uma sandália, geralmente feita, o solado dela era de couro. E nessa sandália do soldado romano, tinham pregos de ferro embaixo. Sabe a chuteira do jogador de futebol? Aquelas travas. Era mais ou menos isso. Porque na hora da batalha, o soldado não podia escorregar. Ele tinha que se manter firme. Quando o inimigo viesse avançar nele, ele seria como se fosse uma parede enfrentando aquele inimigo, sendo firme. Ele não retrocedia, ele se mantinha firme. E aí, se possível, ele ia adiante, empurrando o inimigo e não sendo empurrado. Então, esse calçado é um calçado firme. É um calçado que não te deixa fragilizado. Quanto mais conhecimento você tem do Evangelho de Cristo, mais segurança do amor de Deus você tem. Quanto mais segurança do amor de Deus você tem, mais você pode transmitir esse amor aos outros. Estamos em guerra.
aquele que está calçado com o evangelho da paz, essa paz que mesmo em guerra, que paz é essa? É uma paz que excede a todo entendimento. Você não entende. Quantas vezes a gente está em lutas, em dificuldades, a gente entrega o problema na mão de Deus e você, em troca, ganha uma paz. Você está na luta, você está enfrentando dificuldade, mas você tem uma paz, você tem uma segurança de que o seu papaizinho está tomando conta de você. Essa luta que você está enfrentando é como aquelas quedas lá da criancinha, fortalecendo os seus joelhos para correr a carreira proposta, correr na direção do Pai. Então, não tenha medo, fique firme. O Evangelho tem que estar formando travas, onde você não escorrega, onde vocês se mantêm firmes diante do inimigo, diante da luta, resistindo e ele foge. Então, vamos estar calçados com este evangelho da paz. Paz que excede a todo entendimento. E o que mais que Paulo observou? Escudo da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não dá. Esse escudo, ele era feito de madeira, e essa madeira, ela era recoberta por couro também. E os inimigos, eles tinham flechas, fala aqui, dardos inflamados do inimigo. Eram flechas que eles mergulhavam em óleo, depois tacavam fogo na ponta e lançavam contra você, contra o soldado, que somos nós. Nós estamos numa guerra. E essas flechas iam direto. Se ele não tem esse escudo, a flecha vem, além de perfurar, ainda queima. Olha que sofrimento esse. E se não pegar em alguém, vai queimar a casa, vai queimar o local. Onde tiver material para queimar, vai pegar fogo. Queima tudo ao redor. Na vida do cristão, a mesma coisa. A nossa couraça, nosso escudo da fé, ele tem que estar ali nos protegendo, porque o diabo, ele lança dardos inflamados. Quantas vezes já aconteceu comigo de eu falar uma coisa e a pessoa entender outra? Da minha boca, a palavra que sai da minha boca, até chegar no ouvido da outra pessoa, o diabo deforma. E a pessoa entende outra coisa. E aí você fica, mas não foi isso que eu falei. Às vezes dá para consertar, outras vezes não. A pessoa entendeu errado, não quer mais saber. Mas o diálogo, o amor, a compreensão, elas resolvem. Deus vai tratando de relacionamentos. Ele vai consertando. Mas você tem que ter humildade. Você tem que se colocar no lugar do outro. Você tem muitas vezes que buscar a pessoa para resolver esses dardos inflamados que o diabo lança na nossa vida, trazendo confusão, pegando fogo mesmo, trazendo discórdia. E esses dardos inflamados são constantes. Estamos em guerra. Não esqueçam disso. Você não está num parque de diversão.
É luta diária. E você tem que estar preparado para isso. E Paulo deu um exemplo, usando essa analogia, essa comparação. Precisamos ter fé. E a nossa fé não pode ser a fé em nós, ou em algo, em alguma pessoa. Essa fé tem que estar firmada em Cristo. A nossa fé tem que estar em Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda a fortalecer a nossa fé. Diariamente, ele está ali nos ajudando, nos fortalecendo para essas batalhas diárias. O que mais que tinha nesse uniforme dos romanos? O capacete da salvação. E aí, para que serve um capacete? É uma proteção. Protege a nossa cabeça. O que tem aqui dentro? A nossa mente, nossos pensamentos. E o diabo, ele é muito sagaz. Quando fala de ciladas, ele faz ciladas, prepara ciladas na mente. Antigamente, os monges, né, achavam que se colocando recluso, eles não enfrentariam as tentações do mundo. Então, muitos jovens, muitas moças ficavam reclusas, achando que ali elas estariam protegidas. Só em orações, só em trabalhos incansáveis para não ter tempo para pensar em coisas mundanas. Só que não adianta. Você carrega os pensamentos para onde você vai. Não é se escondendo do mundo, indo para uma montanha, no alto da montanha, que você vai ser protegido. Esse capacete tem que ser Deus na mente. Porque senão você carrega esses sentimentos, esses pensamentos para onde você for. E nós estamos numa guerra. Mesmo você estando ali, buscando, é diário. Você tem que enfrentar o seu eu, a sua carne, diariamente. Ela milita contra o espírito. Ela batalha contra o espírito. Então é uma luta constante. E não adianta você se esconder do mundo. Porque você leva você mesmo para onde for. E essa luta não é externa, é dentro de você. Então não é fugindo de lugares, de pessoas, que vai resolver o problema. Pode diminuir a exposição, mas o problema sempre vai existir. Ele só vai acabar no dia em que Jesus voltar e ele nos arrebatar, nós termos corpos glorificados. Nosso corpo, nossa mente vai ser transformado. Então, aí sim, essa é a nossa bendita esperança. Onde essa guerra vai acabar. E nós teremos um gozo eterno, uma alegria eterna, uma satisfação eterna. Essa é a nossa bendita esperança. Mas por enquanto você está em guerra. E Deus te dá ferramentas para você lutar. Proteja a sua mente. E aí vamos lá. Depois do capacete da salvação,
vem a espada do Espírito. Todas as outras coisas eram para defender você, né? O cinto da verdade protegia a barriga ali, a couraça protegendo o coração, o calçado não te deixando escorregar, o escudo contra os dardos inflamados, o capacete protegendo a sua mente. Tudo isso para te proteger. Só que agora Deus te dá uma arma para você lutar, de ataque. Com a espada do Espírito, você tem chances de vencer esse inimigo. Você não precisa mais ficar na defensiva. Parte para o ataque. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, com a espada do Espírito, esse ataque é definitivo. Jesus já pisou a cabeça da serpente. O diabo já está derrotado. Só que assim como uma serpente, quando você pisa na cabeça, o rabo continua balançando, o diabo ele ainda não chegou o tempo dele. Ele ainda está agindo. E Deus nos dá ferramentas, nos dá um uniforme de guerra. E você tem a espada. A Bíblia, ela é muitas vezes chamada de espada. Porque aqui você vai ter a orientação de Deus sobre como enfrentar esses inimigos. Você, a sua carne, a sua vontade, os seus desejos mundanos. O diabo, que fica toda hora tentando. O mundo com suas atrações, suas coisas muito brilhantes, atraentes, sedutoras. Esses três inimigos, eles serão derrotados quando você se expõe, quando você usa a espada. Ali você tem uma ferramenta de ataque. Não vai ficar só na defensiva. Parte para o ataque. Conheça mais a palavra de Deus. Hoje em dia nós temos o celular. Não fica só perdendo tempo com fuxico, com futrica, com coisas de só menos, coisas de pouca valia. Procure estudar, procure ver vídeos de pessoas que você conhece, que passaram a vida inteira estudando. Eles têm o que passar. Vai aprendendo. Tem uma palavra que você não entende? Vai lá, pesquisa o significado. Quando meus filhos eram pequenos, eu tinha um costume de ensinar uma palavra diferente para eles. E naquele dia da palavra diferente, eles tinham que usar a palavra em alguma frase. Por quê? A cada palavra que eu dava, o vocabulário deles ia aumentando. Até um dia que eu fui numa reunião da escola e a professora veio. Olha, seus filhos falam palavras que não é comum da idade deles. Aí eu expliquei o meu método. Aí ela, olha, muito bom, porque eles tinham um vocabulário que não era normal de uma criança, mas eu ali exercitava e eles foram aumentando o vocabulário. Quando você estuda mais, você tem mais argumentos. Por que tem tanta briga em casa de pessoas com pouca instrução? Pessoas que não conseguiram estudar muitas vezes ou não quiseram estudar. Por que essas pessoas brigam mais?
Porque o sentimento que está lá dentro não consegue ter palavras para explicar aquele sentimento. Então a pessoa quer explicar o que está sentindo, não consegue, fica nervosa e discute, muitas vezes partindo para agressão. Então, quanto mais você sabe, melhor entendimento você tem dos teus pensamentos e melhor você explica para quem está ao teu redor. É uma dica que eu usei e que foi bom para mim. Foi bom para minha família. Estamos em guerra. Use o uniforme que Deus está te dando, que é verdade, justiça, pregação do evangelho, a fé, a salvação, se aproprie da salvação e use muito bem a espada do Espírito. Estamos numa guerra ferrenha, estamos enfrentando dificuldades diárias, mas vamos estar preparados para esta guerra. Não fique achando que nada vai te atingir. Você é atingido todos os dias. Se prepare. Se prepare. Lute. Enfrente. Deus está querendo pessoas valorosas. Pessoas que já estão treinadas para o seu exército. Nós somos sal e luz na terra. Sempre falo para vocês, não é fácil ser sal e luz. A luz, quando chega, ela revela as coisas erradas. Então, você vai ser enfrentado. Então, vamos estar preparados. Que Deus nos abençoe, que Deus dê forças, dê sabedoria e nos oriente a cada dia, até aquele dia em que você não terá mais que lutar. Não terá mais que lutar. Estamos esperando esse bendito dia. Esse dia maravilhoso. E pode ter certeza, ele virá. A paz, meus irmãos. Que Deus te abençoe.